Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Projetos. E hoje nós vamos falar sobre política com o tema Impasses e Desafios da Política Brasileira. Estou aqui com dois convidados especialistas na área da política. O primeiro é o Cacai, que é doutor em ciência política, entre outras coisas, e o André Ferraz, que é doutorando em relações internacionais, além de ser um especialista em marketing digital. Então, para nós começarmos aqui a nossa conversa, eu vou querer, Cacai, que você fale, entre outras coisas, você já foi candidato a deputado, foi vereador. Conta um pouquinho da sua história como um homem político. Primeiro, agradecer o convite, mais uma vez, me sinto honrado, agradecer a presença do André, tenho certeza que nós vamos poder conversar bastante e contribuir de alguma forma sobre isso. Eu tenho formação, eu sou formado em filosofia na Unesp de Marília, fiz mestrado em educação na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, e ciência política, doutor em ciência política também pela Universidade Federal de São Carlos. No campo político eu fui vereador 2 mandatos, fui candidato a deputado, como você bem lembrou, e sou atualmente secretário de Desenvolvimento e Trabalho. Eu me afastei no período da eleição e voltei e retornei agora ao cargo. Que bom, a gente está vendo que são pessoas aqui qualificadas e o André também. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre você. Primeiramente, igual o Cacai falou, agradeço o convite, me sinto honrado e muito feliz mesmo de falar sobre política internacional, que é o que eu gosto e gosto muito. Sou formado, graduado em Relações Internacionais e Integração Regional pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, em Foz do Iguaçu. Mestre em Relações Internacionais, na verdade em Práticas Políticas e Relações Internacionais pela USP, pela Universidade de São Paulo, e continuei agora no doutorado lá, estou terminando o doutorado em Relações Internacionais também, Práticas Políticas e Relações Internacionais, a linha de pesquisa. Que bom! Então agora a gente vai iniciar falando, nós vamos falar um pouco sobre a política externa, sobre a política interna, sobre os acontecimentos, esses últimos acontecimentos de eleição, depois de um período onde o PT ficou praticamente, são 13, 14 anos com o Temer, e nós vamos também falar não só sobre a atitude do povo em relação à política, como da política em si. Para iniciar, vamos falar um pouco da política externa, porque o que eu vejo é o seguinte, é bastante importante a gente ter uma noção do quanto é importante o Brasil ser visto de como uma potência mundial como ela é. O Brasil está entre as 10 maiores potências do mundo econômica. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês acham do Brasil em relação a esse novo presidente, como que deve caminhar em relação ao Mercosul, em relação ao BRICS, que são os 5 países aí que estão em desenvolvimento, que são países do futuro. Como que vocês acham que... O especialista em relações internacionais. Então, com a eleição do Bolsonaro, a gente tem aí uma mudança. Na verdade, com a saída da Dilma em 2015, 2016, há uma ruptura, digamos assim, com o que vinha sendo feito em relação à política externa brasileira, que foram os 13 anos do PT no poder. Porém, ele tem aí uma diferença ainda no governo petista. Quando o Celso Amorim era o ministro das Relações Exteriores e depois quando muda para Dilma, Quando entra a Dilma tem aí toda uma alteração, na verdade não tão substancial, mas principalmente na figura que comandava ali. A política externa brasileira no governo Dilma, ela dá uma diminuída, digamos assim, ela segura mais, então algumas preocupações que o governo anterior tinha, ele é minimizada, é um pouco mais, deixa mais devagar, digamos assim,
e o que ele chamava, o Celso Amorim, de política externa ativa e altiva. Essa ideia de ativa era que realmente se interessasse ou tentasse atingir graus na arena política, né, tanto regional quanto global, a nível global, muito mais ativamente. E altiva, uma ideia de independência, principalmente dos Estados Unidos ou de qualquer outra potência, digamos assim. Isso era o que foi pensado, né, basicamente durante o governo, principalmente do Lula, com o Celso Amorim. Com a Dilma, há uma diminuição disso, não um abandono, obviamente que não, mas só que uma não sei, diminuída, não consigo uma palavra assim, mas você desacelerou, né? Desacelera, isso, muito mais. Com o Temer acontece isso, mais ainda, obviamente, e com o Bolsonaro, daí eu já falo por partes, né? Na verdade, com o Temer, o que acontece é que quando entra o Aloysio Nunes, na verdade primeiro José Serra, né, e agora o Aloysio Nunes como ministro das Relações Exteriores, há uma mudança principalmente na questão regional. Há antes, a ideia de integração regional, que não tem nada de só de esquerda, ou que é só um projeto da esquerda, porque isso já vem na Constituição Federal, o capítulo 4 já diz isso, que as relações internacionais brasileiras vão procurar a integração regional, né? E foi o que aconteceu. Isso começa já no governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula aumenta isso, a Dilma dá uma diminuída. Quando chega o Temer e o José Serra, a ideia é que a integração regional, nos moldes que foi feito durante os governos petistas, ela era puramente ideológica. Como a gente estava conversando, né, Cacai? Ideológico vai ser tanto para um lado quanto para o outro, tanto para a direita quanto para a esquerda, no espectro político ideológico. Quando entra, mas principalmente marcado pela questão do Chaves na Venezuela, o crescimento dos ideais de integração regional que aconteceram nos anos 2000, porque a convergência de governos progressistas de esquerda em quase todos os países do continente sul-americano fizeram com que essa integração avançasse de algum modo. E quando entra a saída da Dilma, né, entra o Temer, o José Serra, a primeira coisa que faz é tentar se distanciar desses projetos integrativos, principalmente os sul-americanos. Outros, com os países lusófonos, né, que a parte da África também não, na verdade, só silencia, não tem uma atitude ali, mas outros continuam. Por exemplo, os BRICS, né, o acrônimo que você falou que é extremamente importante, são as maiores economias em desenvolvimento do mundo, né? A China liderando aí, então é um importante rol ali que nós tínhamos, né? Temos ainda, mas que o Temer, ele não abandona, mas também não dá tanta ênfase. Porém, continua. Com o Bolsonaro, as primeiras entrevistas dele, na verdade, logo após de eleito do resultado, ele fala que as relações internacionais sob o governo dele não serão ideológicas. Vai abandonar qualquer ideia ou proximidade com uma base ideológica aí. Aí a gente tem aí umas questões que talvez a gente possa aprofundar, né, no decorrer do programa, mas que quando ele fala isso, o que parece, pelo menos para mim, é esse abandono talvez total com essas ideias regionais de integração ou qualquer coisa assim, muito mais relacionado a partido político ou a esteira quem está no poder aí nesses países e não necessariamente países. Eu entendo isso como, vamos dizer assim, o Lula, ele talvez queria ter um laço de amizade com os países mais ligados com a ideologia, vamos dizer que a gente chama hoje esquerdista, né, ou mais socialista talvez. E o Bolsonaro vem aí querendo quebrar isso, querendo dizer que ele está aberto a fazer negócio com qualquer... na verdade, mais ou menos, né? Ele fala isso, realmente, nas palavras dele, ele demonstra, pelo menos retoricamente, esse abandono desses projetos, que segundo ele são ideológicos,
Porém, ele acaba, ao abandonar isso, ele utiliza do mesmo mecanismo ideológico. Obviamente que não centrado à esquerda, mas à direita ou ao centro. Como eu sempre digo e estava pensando sobre, tem uma tradição das relações internacionais diz que os países, isso bem tradicional mesmo, assim, bem realismo político, realpolitik, que os países eles estão mais interessados em... eles têm interesses e não aliados. Então a gente teria que se relacionar com os outros países através dessa corrente teórica, né? Que o Ministério das Relações Exteriores brasileiro é muito ligado a isso, o Rio Branco, né? Muito ligado a essa tradição. Nós teríamos que nos aliar a países que são por interesse, e não aliar por questões ideológicas, puramente ideológicas, daí nesse caso, como você interpreta o que o Bolsonaro diz. Porém, quando ele fala de abandonar isso, e uma aproximação aos Estados Unidos, ou um abandono da China, ou um abandono do Mercosul, da Argentina, até o Paulo Guedes falou sobre isso, né? Respondeu a uma jornalista argentina que não era prioridade, não queria falar sobre isso, demonstra que é uma base ideológica voltada aos Estados Unidos, a um abandono de uma ideia de multilateralismo mundial. E isso, talvez, daí vou deixar o colega falar, sobre, acho que tem muito a ver com o que quando ele tenta se assemelhar, o que a própria imprensa tenta assemelhá-lo ao Trump. Né? Então essa ideia de abandonar o multilateralismo. Igual quando em época de campanha ele falava sobre abandonar a ONU, sobre abandonar o Tratado de Paris, que é sobre o meio ambiente. Todas essas questões são questões multilaterais para as relações internacionais, que é quando envolve mais de um país. Né? Então envolveu só 2 países, é bilateral, mais de 2 países fica multilateral. E grandes questões de meio ambiente, democracia, direitos humanos são tratados multilaterais que a gente tem trabalhado, né? que o Brasil é signatário desde sempre, desde a inauguração dele. E que o Bolsonaro fala que vai sair disso, nessa ideia de fazer muito mais acordo bilateral do que multilateral. Então isso eu acho que já dá um prognóstico do que seria esse abandono ideológico que ele diz. Que bom. Cacai, só para complementar, eu acho que é importante você poder nos passar uma ideia que para tudo isso acontecer, as boas relações internacionais, a gente precisa estar fazendo a nossa lição de casa, ou seja, estar com o Brasil em ordem, né, sendo visto pelos outros países como um país próspero, um país que tem futuro, que aqui seja interessante investimento e tudo isso. O que você acha, né, desses últimos anos, se foi feito, se o Brasil tem erguido a sua imagem, né, como positiva, e o que falta para melhorar? O que o Bolsonaro vai encontrar? Que Brasil é esse? Eu concordo com a avaliação do André, dessa forma de conduzir a política externa do governo Lula, depois Dilma. O Temer praticamente desconstruiu muitas coisas. Né? Eu acho que tudo isso muito influenciado por você pensar as relações políticas e as relações econômicas. São 2 coisas distintas. Uma coisa é você querer manter relações multilaterais políticas. Talvez essa seja uma característica mais marcante do governo Lula, de querer ter uma relação multilateral, não só econômica, mas sobretudo política. E aí os adversários chamarem de ideológico, né? Os adversários chamarem de ideológico. E aí se aproximar nesse sentido, você busca a aproximação com grupos políticos mais alinhados, não tão discrepantes. Sendo que nas relações internacionais, que interessa, por exemplo, aos Estados Unidos, são as relações econômicas. Só. Absolutamente. E a questão política é muito simples. Nós definimos e vocês aceitam.
Então, a minha preocupação é, quando você cita o Amorim dizendo ativo e altivo, quer dizer, é preciso manter relações, mas não pode esquecer de que nós somos um país e nós precisamos ter autonomia. Quando você simplesmente diz, olha, eu não vou manter relações políticas, meu negócio são relações puramente comerciais, isso cai como uma luva na política externa americana, porque é isso que eles querem, que você não questione a forma, que você simplesmente se adequa a isso, venda os produtos na condição que eles querem, eles estabeleçam as regras. Então me preocupa muito, a médio prazo, talvez a gente possa perder essa parte altiva e se tornar um país submisso, porque você fala dos BRICS. Por exemplo, a China teve um crescimento extraordinário, depois deu uma segurada, mas ela nunca baixou a cabeça, politicamente. Ela se coloca. Tem países que são mais, por exemplo, a Índia vem crescendo muito, e como se ninguém lembrasse dela, ela está procurando um caminho. Agora, quando você simplesmente abandona as questões políticas, diz, olha, é só econômico, e aí é só quem tiver o melhor acordo comercial, eu acho muito perigoso, porque nós somos o lado, nessa relação, por exemplo, com os Estados Unidos, nós somos o lado fraco. E não se pode comparar, e é um delírio comparar Bolsonaro com Trump, porque Bolsonaro está no Brasil, Trump não está nos Estados Unidos, na maior potência mundial. Então não tem como você querer comparar a situação, o poder, por exemplo, de mobilização que o Trump tem, o poder bélico, tudo isso não se compara. Então, nas relações, uma coisa que a política sempre, quando você entra de cabeça baixa numa negociação, você sai de cabeça baixa. Se você entrar de cabeça erguida, você tem chance de sair de cabeça erguida. Às vezes sai de cabeça baixa, porque perde. Agora, se o Brasil já entrar de cabeça baixa, batendo continência para a bandeira americana, como o Bolsonaro fez, eu acho que as coisas vão ser boas para os Estados Unidos e ruins para o Brasil. E bom, acho que a gente concluiu aqui o primeiro bloco, e a gente vai ter que terminar. Daqui a pouco a gente volta, então, falando um pouco mais sobre essa política, né, que é interna, mas reflete, né, na política externa, e isso, claro, que reflete no nosso dia a dia. Então, até daqui a pouco nós vamos voltar para falar um pouquinho mais sobre política externa e depois sobre política interna. Até já.